Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje é sábado, dia 20 de março de 2021. Bom dia a todos que já estão online aí. Eu vi passando ali, né? Meu irmão Lindson, a Lu também, nossa intercessora. Nando vi também, Ronaldo, minha querida esposa, Cleidinha, bom dia com muita alegria. Deus abençoe vocês. Se eu esqueci de alguém aí, daqui a pouco eu vou cumprimentar vocês no final, tá bom? Meus amados irmãos, nesse sábado nós vamos finalizar aí então a nossa leitura do Evangelho de Lucas. Lembrando que nós temos uma maratona bíblica, né, na nossa igreja, já há mais ou menos aí uns 6 meses, onde a gente vai fazendo leituras casadas do Antigo e do Novo Testamento. Então a gente está lendo o Pentateuco junto com os Evangelhos. Então a gente leu Êxodo junto com Mateus. Depois a gente leu Levítico junto com Marcos, Números junto com Lucas, e agora vamos ler Deuteronômio, só não vamos ler junto com João, porque a gente já leu João na nossa maratona bíblica. A nossa ideia exatamente é trazer um entendimento aí conjunto, né, desses dois testamentos. Bom, sem mais delongas, nesse sábado nós vamos falar do capítulo 24 de Lucas. Assim como ontem, quando lemos sobre a crucificação e nós ficamos ali emocionados, né, com tudo aquilo que aconteceu, com toda a dor e tristeza que a crucificação trouxe. Cafezinho para vocês aí, ó. Ao lermos Lucas 24, a gente se depara com a glória do cristianismo. Alguém disse muito bem que o cristianismo, ele é a história da cruz vazia, mas também do túmulo vazio. Porque Jesus, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. No capítulo 24 de Lucas, né, nós vamos ver a narrativa do primeiro dia da semana, daquele domingo glorioso, depois de todos aqueles acontecimentos da sexta-feira, depois de ser exposto para mim e para você a falência, a queda humana, o homem se mostrando, né, os filhos de Adão se mostrando como eles realmente são. A partir de agora, no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, ali num túmulo, em um lugar calmo e tranquilo, diante de uma calmaria de um túmulo, a realidade da humanidade é revelada. Ele está vivo. A maior notícia que a humanidade podia receber, a melhor informação que a humanidade podia ouvir em toda a sua história, alguns até brincam, né? Alguns dias atrás eu vi, né, alguém fazendo uma brincadeira como se fosse um jornal com grandes notícias, e aí falam lá a cura do câncer, a extinção da fome, uma série de coisas que aconteceria, que seriam grandes notícias, né? Como são inocentes essas pessoas, né? A maior notícia que a humanidade podia receber aconteceu em um túmulo lá na Galileia, numa calmaria de um domingo de manhã, quando anjos anunciaram para aquelas mulheres: ele está vivo. Essa é a grande notícia. Essa é a notícia que nós temos para hoje. Então, o Twitter, o Facebook, o Instagram, os portais de notícia, nenhuma notícia que eles derem hoje vai se comparar com essa notícia que foi dada por esses anjos a essas mulheres. Ele está vivo. Irmãos, a ressurreição corpórea de Jesus, Jesus ressuscitou em seu corpo ressuscitou, e a própria narrativa aqui do texto não deixa dúvidas com relação a isso. Não há qualquer dúvida de que Jesus, ele ressuscitou em corpo, seu corpo ressuscitou. Aqui nesse texto ele come, ele conversa, ele deixa as pessoas tocarem nele, ele está vivo, o corpo dele está lá. A ressurreição corpórea dele, a ressurreição não é uma história simplesmente fictícia para aquecer o nosso coração, não. A ressurreição de Jesus é um fato singular dentro do cristianismo. E no Novo Testamento, essa ressurreição ela significa 3 coisas que eu quero destacar para você nessa manhã. Primeiro, a nossa esperança está viva. Aleluia! A nossa esperança está viva. De acordo com o Novo Testamento,
A ressurreição corpórea de Jesus significa que a nossa esperança não morreu, ela está viva. Irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Preste atenção. O maior inimigo que nós temos, o inimigo que todos temem, desde o mais rico ao mais pobre, desde aquele que mora nos grandes palácios, como aquele que vive no meio da fome, no meio do lixo, todos têm um inimigo em comum, a morte. Todos têm algo que temem, morrer, perder as suas vidas. E a esperança que nós recebemos, a nossa esperança, e Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, é que nós não vamos mais experimentar a morte. A morte não é uma realidade para nós. Alguém pode dizer assim: pastor, mas nós vamos morrer. De fato vamos. O nosso corpo aqui, ele vai ter um momento de paralisação. Esse corpo aqui, ele vai paralisar, ele vai deixar de existir, não no sentido completo, mas ele vai, durante um tempo, precisar ir para dentro de um túmulo e ali vai parar suas atividades. Mas, próprio 1 Coríntios capítulo 15 diz que ao ressoar da trombeta, esse corpo que está ali parado, está inerte, ele vai receber vida novamente, vai ressuscitar dos mortos e nós vamos receber o revestimento da glória de Deus em nosso corpo e nós vamos viver para sempre com o Senhor Jesus. Ou seja, a morte, o grande inimigo dos homens, aquilo que os homens temem. Por que as pessoas estão hoje, irmãos, em paura? Por que as pessoas hoje estão desesperadas? É porque elas estão na iminência clara e evidente de que podem morrer. Muitos estão agora desesperados. Por quê? Porque eles não têm hospital para recorrer, não têm médicos para recorrer, e se pegarem uma doença, eles vão morrer. Essa é a angústia deles, e de fato, eles deviam se angustiar por isso mesmo. Mas conosco não é isso. Nós valorizamos a dádiva da vida. A vida para nós é muito preciosa. A vida para nós é uma dádiva, é um presente de Deus. Porém, nós temos a convicção de que a nossa vida não acaba com a morte. Que a nossa vida não vai acabar em uma UTI de hospital. A nossa vida não vai acabar por causa do coronavírus. Por quê? Porque a nossa esperança está viva. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Foi o que Paulo perguntou. Ela perdeu o seu poder sobre nós. Ela perdeu o seu poder sobre as nossas vidas. Então, primeiro, a nossa esperança está viva. Nós não vamos morrer. Nós vamos ser transformados e vamos receber um corpo glorificado do Senhor. Essa é a nossa esperança. Então, não fique angustiado. A sua passagem por essa terra vai ser curta, mas a sua vida com o Senhor é para a eternidade. Em segundo lugar, a ressurreição significa o nosso consolo. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 18, falando sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo fala com os crentes da igreja de Tessalônica o seguinte: consolem uns aos outros com essas palavras, falando da ressurreição. Veja bem, às vezes nós vamos consolar alguém, especialmente alguém que está muito triste. Não estou falando só em momentos de morte, não. Às vezes em momentos de dor e angústia. E nós nos esquecemos de consolar as pessoas com a verdade da ressurreição. Ou talvez nem entendemos de fato o que significa a ressurreição como nosso consolo. Acabei de dizer agora. A perspectiva da vida muda quando você entende a ressurreição. A perspectiva da morte, ela muda quando você entende a ressurreição. A perspectiva que temos e a forma como enxergamos o mundo muda completamente quando entendemos a ressurreição. Então, quando Jesus, ou quando os anjos anunciaram para aquelas mulheres a boa notícia, ele está vivo, ele ressuscitou, isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo. E é dessa forma que devemos consolar uns aos outros. Então, por isso que eu estou aqui nessa manhã, com essa palavra para você, tentando consolar você com
com a realidade da ressurreição, com a realidade de que a morte, com a realidade de que a vida não termina para você, a vida não para você, a vida ela não vai se extinguir para você, você não vai perder a sua vida, essa não é uma possibilidade para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e pela fé creem que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Para esses, a morte não é uma realidade, por isso eu estou te consolando com isso. No Novo Testamento, a ressurreição significa o consolo dos crentes. Veja bem, nós não somos consolados por uma promessa de vida boa nessa terra. Até podemos ter, e eu até acredito que você, se aplicar o evangelho na sua vida, vai viver uma vida boa. Mas não é esse o consolo que o Novo Testamento manda os crentes consolar uns aos outros. Eu poderia dizer para você que o coronavírus não vai pegar em você, que você está imune a essa doença. Você pode se consolar, por exemplo, com o fato de que a vacina vai chegar. Nossa, quando a vacina chegar, tudo vai voltar ao normal. Cada um se consola naquilo que acredita. Mas o Novo Testamento nos ensina a consolar uns aos outros com a realidade da ressurreição, com a realidade de que a morte não é mais uma realidade para nós. Consolamos uns aos outros com a realidade de que a morte não é mais uma realidade para nós. É isso que o Novo Testamento nos ensina. E é isso que precisamos aprender e ensinar uns aos outros também. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Consolem uns aos outros com a realidade da ressurreição. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos aqui esse devocional de hoje, o terceiro significado da ressurreição no Novo Testamento é que nós somos mensageiros da vida e da esperança. Você e eu, nós somos enviados por Deus como mensageiros dessa esperança. Você não está na sua família apenas porque você tem palavras bonitas ou porque você pode ajudar as pessoas, e de fato você pode fazer isso. Você não está entre os seus amigos simplesmente porque você é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta. Você não está entre os seus amigos simplesmente para representar o caráter de Deus. Isso é importante, mas você não está aí apenas para isso. Pastor, então para que eu estou? Porque você é um agente de esperança. Irmãos, a resposta que as pessoas estão buscando, a resposta que as pessoas tão inocentemente estão buscando em governantes, em homens, algumas pessoas renovaram as suas esperanças. Olha só a que ponto nós chegamos, irmãos. Algumas pessoas renovaram as suas esperanças porque um criminoso pode concorrer em uma eleição. Eu não estou nem dizendo se ele é criminoso de fato, não. Eu não vou entrar nessa seara que ela não me interessa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o quanto a esperança das pessoas ela é vaga, ela é vazia, ela é pequena. Sabe? As pessoas elas estão colocando toda a esperança delas em homens que já se mostraram falidos, que já se mostraram inaptos para nos tirar dessa situação. E nós temos essa mensagem, nós temos essa esperança. Nós temos um homem vivo, nós temos um homem vivo, um homem que venceu a morte e que prometeu um reino de paz, de justiça, de bondade eternos. Sabe, nós somos portadores desta esperança, não uma esperança vazia, não uma esperança vaga, não uma esperança que pode a qualquer momento se perder ou acabar. Não, a nossa esperança ela é de fato e nós somos portadores desta esperança. Nós somos portadores desta mensagem, a mensagem única que de fato pode transformar o coração do homem, que de fato pode transformar a vida dos homens. E nós temos esta mensagem conosco. Nós temos essa mensagem de esperança. Então, nesse sábado, leve essa mensagem para as pessoas. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas parafraseando o autor aí, que agora não vou me lembrar quem que é, a cruz está vazia, o túmulo está vazio,
mas o trono está ocupado. O Rei da Glória está sentado em seu trono. Não perdeu o controle de todas as coisas. Não deixou de dominar todas as coisas. Não deixou de conduzir todas as coisas com sua destra fiel. Não deixou de conduzir as coisas com seu braço forte. Ele está vivo. Ele está vivo. A notícia do sábado, do final de semana, é a notícia que foi dada há mais ou menos, quase 2000 anos atrás, não sei quantos anos atrás, que foi dado por anjos, 2 anjos, a mulheres num túmulo vazio, em um cemitério. Ele está vivo. Aleluia! E é com essa esperança que nós vamos caminhar esse nosso sabadão, tá bom? E esse nosso final de semana. Eu queria orar com vocês nesse momento, para nós encerrarmos aí o nosso devocional. Queria que você, se puder agora, né, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, para que nós estivéssemos orando. Vamos orar como o Senhor nos ensinou, né? Clamando pelo Pai Nosso que estás no céu. Então vamos fazer isso agora, feche seus olhos. Pai Nosso que estás no céu, nós confiamos nessa verdade. Senhor, declarar que Tu és o nosso Pai implica dizer, Senhor Deus, que somos Teus filhos e pertencemos à Sua família. Não somos abandonados, não somos filhos órfãos, mas temos um Pai. E o nosso Pai não é um Pai comum, é o Pai celestial. Senhor, santificado seja o Teu nome, é o que nós declaramos para dizer que confiamos no caráter do nosso Pai. O nosso Pai, além de ser o nosso Pai celestial, Ele também é um Pai de amor. E Ele mostra e demonstra o seu amor em vários momentos, mas de forma muito especial, o Senhor demonstrou o seu amor ao abraçar uma cruz que não era sua, ao morrer uma morte que não era sua, ao assumir uma dívida que o Senhor não fez. Isso mostra o quanto o Senhor é amoroso e é diante desse Pai amoroso que nós nos achegamos. Nos achegamos na convicção, Senhor Deus, de que o Senhor preparou esse caminho para que estivéssemos diante do Senhor. Pai, o mérito de estarmos diante do Senhor não é nosso. Não deveríamos estar aqui, não tínhamos direito de estar aqui. Mas pela Tua misericórdia nós podemos nos achegar diante do Senhor, declarando, meu Pai, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Senhor, nós oramos isso com muita frequência. Senhor, nós declaramos isso com muita frequência. Nós falamos uns para os outros que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor, assim falamos uns para os outros. Mas quando estamos diante da Sua vontade, muitas vezes temos uma tendência a desistir, temos uma tendência a questionar, a entristecer o nosso coração, quando a verdade de seja feita a Tua vontade impacta a nossa vida, temos uma tendência muito grande a desistir. Mas nessa manhã, Senhor Deus, declaramos, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Senhor Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E com essa expressão nós nos apresentamos em petição ao Senhor, orando, Senhor Deus, por saúde, Pai. Esse é um tempo em que precisamos de saúde. Senhor Deus, livre-nos de idolatrar a saúde. Livre-nos, Senhor Deus, de criar a saúde como um Deus, de ter a saúde, Senhor Deus, como a nossa salvação. E de achar, Senhor Deus, que porque temos saúde, estamos salvos. E aqueles que não têm saúde, Senhor Deus, estão perdidos. Livra-nos, Senhor Deus, de achar que a saúde é o nosso Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de achar que a saúde é tudo que precisamos. Não, tudo que precisamos, Senhor Deus, foi nos dito naquele dia, de manhã, por 2 anjos, através daquelas mulheres. O Senhor está vivo. E é essa mensagem que queima o nosso coração, Pai. E essa mensagem que aquece o nosso espírito e que fortalece a nossa alma. Senhor Deus, clamamos também pelo pão nosso de cada dia, que nunca falte em nossa mesa o alimento, que nunca falte, Senhor Deus, o sustento para nossa casa e para nossa família. Muitos dos nossos irmãos estão, Senhor Deus, tão prejudicados nesse tempo, estão vendo, Senhor Deus, as suas reservas financeiras esvair-se pelas suas mãos. Outros, Senhor Deus, não tem mais como ganhar o seu sustento, porque não podem sair de casa, Senhor. Então, nosso clamor, Pai, é que o Senhor sustente cada um dos nossos irmãos, cada um desses, Pai, aqueles que não podem sair de casa, aqueles que estão, Senhor Deus, sem condições de ganhar o sustento. Alcança-os também, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai.
Perdoa as nossas dívidas. Senhor, quanto somos arrogantes, quanto somos orgulhosos. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, porque somos birrentos, briguentos, Pai. Porque de fato não amamos uns aos outros. Porque, Senhor Deus, nos degladiamos, Pai. Nos matamos, nos mordemos, como diz a tua palavra, Senhor. E isso é tão danoso para o teu nome. Peço perdão, Senhor Deus, pelos meus pecados pessoais, pelos pecados dos meus irmãos corporativos da nossa igreja. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por essa manhã tão preciosa. Eu te agradeço, meu Pai. Cada um que está conectado agora comigo, participando desse momento, ouvindo agora ao vivo, aqueles que vão assistir depois, possam ser também impactados pela tua palavra. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, um ótimo sábado para todos vocês. Amanhã não estaremos aqui, porque amanhã nós temos o Navion, a partir das 10 horas no canal da Nave Sua Igreja, no YouTube. Só você bater em Nave Sua Igreja. Então estaremos lá a partir das 10 da manhã para o Navion. Na segunda-feira, 7h30 da manhã, estaremos de volta aqui para fazer o nosso devocional. E eu espero todos vocês para a gente possa compartilhar esse tempo juntos, tá bom? Um ótimo final de semana para todos. Deus abençoe. Não vou nem abraçar todos os irmãos que estão comigo aqui para não atrapalhar muito aí o seu tempo, né? Tô só abraçando aqueles que estão mandando um abraço aqui. Vamos lá, né? Renato. Bom dia, Renatão. Mário Saraiva também. Ale Rodrigues, lá de Porto Alegre. Deus abençoe, minha irmã. Provavelmente nos conhecemos aí do Carisma. Já ia falar isso, provavelmente nos conhecemos do Carisma. Pastora Flávia esteve aí. Cleidinha, Deus te abençoe, viu, Cleidinha? Em nome de Jesus. Cléo, grande Cléo, Montes Claros. Deus abençoe, minha irmã. Saudades de você aí, viu? Meus irmãos, é isso. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado para todos aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.